Irmãos, nós estamos continuando a dizer sobre islamismo, estamos dentro do estudo de religiões mundiais. A ideia desse estudo é apresentar o conteúdo das religiões para que se tenha conhecimento sobre elas e que se abra um diálogo, se possível um diálogo religioso. Isso está dentro dos estudos de missiologia. Eu convido você a participar conosco, né? Para quem não é cristão, por acaso esteja assistindo essas aulas ou participando apenas como vídeo mesmo, eu queria que você soubesse que eu sou um cristão, estou falando da perspectiva cristã. E por isso sempre tem um ponto de comparação, ou com a Bíblia, ou com a cultura, né? Mas a nossa ideia, eu sei que neutralidade não existe, mas falar da forma mais neutra possível para que todos possam ser instigados ao tema e buscar os seus próprios recursos, suas próprias pontes e interpretação, né? É uma palavra aberta, né? Esse é o sentido, mas está dentro de um curso. É um curso para missionários e para pessoas que queiram aprender sobre o cristianismo e como dentro de um curso cristão nós sempre temos a interação com as outras religiões. E uma das partes dessa interação fala das religiões mundiais. Em outra parte também fala das religiões brasileiras, que eu vou fazer uma pequena abordagem ao final dessa sequência, né? Mas nós estamos indo nesse passo, né, para a compreensão cultural e para uma compreensão religiosa, que é o nosso tema, né? A, eu desejo falar sobre algumas curiosidades sobre o maometismo e introduzir também, introduzir porque eu não vou continuar esse tema, né? Ele está chegando ao final, mas eu vou introduzir também a questão dessa divisão de xiita e sunita, que, embora seja uma questão histórica, está presente nos nossos dias, né? Constantemente nos jornais, né? E quando a gente está lidando com os islâmicos, conversando no contexto, eu tenho vizinhos que são, é, é, nós sempre procuramos entender também a cultura do outro para que a gente possa é, ser o mais sensato, né? E o mais verdadeiro possível, né? Bem, é isso. Eu sou Valdeir Kotaifer, sou um professor, estamos falando aqui sobre essas coisas. Em cerca de 616 depois de Cristo, Maomé já era o chefe supremo de um grupo grande, fervoroso, e ele fez os governantes de Meca reagirem contra ele por causa da sua pregação, que era uma pregação insistente e radical. Ele havia recebido uma revelação, assim ele narrou, e ele estava sendo fiel a essa revelação e tinha a interpretação dele, mas ele estava entendendo que ele deveria converter as pessoas, e Meca estava em seu objetivo, né? Em Meca, a religião oficial cultuava 360 deuses, de acordo com os dados históricos que nós temos. Então, o politeísmo imperava muito lá, isso devia mexer muito com ele, que estava agora com o coração aberto para o monoteísmo, né? O dia 16 de julho de 622 ficou marcado como o dia que Maomé fugiu de Meca. Ele fugiu para onde? Para Medina, para não ser morto. E passou a marcar, então, o que é chamado de Égira. Essa fuga dele é chamada de Égira, chamado de início da era muçulmana. Apenas 6 anos depois, ele retorna para Meca, destrói com um grupo furioso, que ele estava muito belicoso mesmo, destrói os ídolos da Caaba e faz do templo maior da cidade o seu santuário para os seus fiéis, né? E aí nós temos esse grande início. De acordo com a crença islâmica, Muhammad, às vezes eu chamo Muhammad, ou Maomé, que usa mais no Brasil esse nome, recebeu do anjo Gabriel os preceitos básicos do Islã.
né, com orientações religiosas, dogmáticas e morais, né? E daí se estabeleceu tudo isso que a gente tem hoje, né? Tudo isso foi colecionado num livro chamado O Corão, ou recitativo, que contém várias passagens também do Antigo Testamento, fazendo-se um diálogo com o judaísmo e com os cristãos. Muhammad nasceu em Meca, era uma importante cidade da Arábia Saudita, já em 570 depois de Cristo, quando ele nasceu. O nome Maomé é um nome grande, né? Abu Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, mais ou menos. Mafona Mefamed. Esse nome grande todo, né? As traduções de filho de quem, ele é chamado de profeta, né? E é dito que a chamada maior dele é para obedecer a Deus e ao seu enviado, que era ele. Então, ele se declara o último mensageiro e o selo dos profetas. Ele havia se casado com uma viúva chamada Khadija. Surata 4:34 narra isso. Mas, depois da morte dela, ele se tornou polígamo e teve diversas mulheres, né? Talvez 11 mulheres. Existe uma discussão sobre isso, se foi 9, 11 ou 13, né? De qualquer forma, o direito dos homens na época era ter 4, né? E ele teve uma quantidade bem grande, né? Mas ele teve uma esposa muito interessante, chamada Aisha. Ele casou com ela quando ela tinha apenas 9 anos. Está dito na Surata 33, 37. Parece que ele teve 2 concubinas também. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão, porque para a gente entender a questão também de sunitas e xiitas, que é importante como contexto cultural, né? Ele se casou com Aisha no ano 1 da Hégira, que é inaugurado a era muçulmana. A primeira esposa dele tinha sido Khadija. Ele estava viúvo, né? Passou a desposar mulheres e tal, né? E Aisha foi a terceira esposa dele e, segundo os ditos, parece que ela foi a favorita, né? No ano 5 da Hégira, que é o ano 627 da era cristã, Aisha foi acusada de adultério, mas ela foi inocentada. Na verdade, Maomé diz que recebeu uma revelação divina, né? E essa revelação está registrada no Alcorão, inocentando ela, né? Isso marcou muito a história de Aisha, essa acusação. Maomé era filho de Abdala e de Amina. O pai dele faleceu pouco antes do seu nascimento, deixando para a esposa uma herança, segundo a tradição, de 5 camelos e uma escrava, né? Quando ele morreu, ele não tinha filhos homens, varões, para ser designado seu sucessor, mesmo porque eles eram muito novos ainda. Tinham os filhos, mas eram novos. Então, o pai de Aisha, Abu Bakr, se tornou o primeiro líder político da comunidade islâmica e passou a preservar a tradição do profeta Muhammad. Só que 25 anos depois, Aisha, essa esposa, vai fazer oposição ao quarto chefe político, chamado Ali. Ali era primo de Muhammad e também genro, porque Maomé deu a ele a sua filha favorita, chamada Fátima. Então, Ali é o esposo de Fátima, né? E Ali se opunha ao segmento de Abu Bakr, que era o pai de Aisha. Então, o confronto entre Aisha e Ali é a primeira guerra civil islâmica. E ela foi derrotada, né? E depois que ela foi derrotada, ela foi viver em Medina e ficou ali falando sobre a tradição do profeta Maomé
e trazendo os ensinos dele e pormenores da vida dele, contando para os homens. Fez uma grande tradição. Ela foi fundamental para preservar a biografia de Muhammad. E aí seguem desavenças históricas entre as duas etnias até os dias de hoje. Os sunitas são partidários da Sunna, a tradição que Aisha preservava, né? E os xiitas são os partidários de Ali, da linha legitimista da sucessão de sangue na comunidade, que são opositores dessa chefia de Abu Bakr, que é o pai de Aisha. Então hoje tem uma grande discussão a respeito de Aisha, é uma personagem até de debates e de teses, né? Alguns sugerem que a derrota de Aisha veio excluir todas as mulheres muçulmanas da participação na vida política, porque antes elas eram muito ativas. A própria esposa, a primeira esposa de Muhammad, ela era comerciante de muito sucesso, uma mulher rica, né? De muito sucesso, foi um dos motivos que deve ter atraído ele a ela, né? Pelo menos assim dizem os islâmicos que eu conheço. No Corão diz assim: ó mulheres do profeta, permaneçam em vossas casas. E alguns pensam que essas palavras se referem apenas às esposas deles, e outros generalizam, a maioria generaliza e diz que é para todas as mulheres, então, permanecerem em casa. E aí vem os problemas das mulheres no Islã, né? A guerra entre xiitas e sunitas aconteceu muitas vezes, é um desastre terrível mesmo, persistente na história islâmica, e tem sido muito usado também pelos líderes islâmicos para dizer sobre o problema de mulheres na política, né? Trazendo essa questão de gênero para a política, realmente é uma discussão muito grande, né? Como isso é fora da minha cultura, para mim é mais difícil entender, mas eles devem ter os seus próprios meios culturais para entender isso, né? No tempo de Aisha, as mulheres eram ativas, pastoras de rebanho, comerciantes, né? E tinha uma vida bem ativa, mas realmente depois que ela teve essa derrota, parece que as mulheres então tiveram que ficar mais recolhidas, né? Isso está generalizado para o mundo feminino hoje, né? Elas não participam mais das decisões comunitárias e ficam mais recolhidas em casa mesmo, né? Bem, o Islã ele aglutina influência de várias religiões, né? Fala sobre revelação divina, que tem em outras religiões, circuncisão e monoteísmo, por exemplo, os judeus, né, têm a circuncisão, né? Os cristãos falam muito do juízo final, né? O cristianismo está lotado de palavras sobre o juízo final. Jesus Cristo falou, né, em Mateus 24 sobre o juízo final. E o Islã fala também. Quando Muhammad começou a sua pregação, ele fala para as pessoas se converterem exatamente por causa do juízo final que estava se aproximando, né? Mas existe a crença nos gênios também, nos gênios do bem, os gênios do mal. E essas crenças islâmicas são ancestrais, trazidas de muito tempo mesmo, né? Um ano antes de falecer, Muhammad dirige um sermão, vou chamar assim, um discurso para os seus seguidores, né? Que ficou conhecido como esse sermão final, o discurso final de adeus dele, né? E é muito interessante porque nesse discurso final dele, ele estava pressentindo que ele ia morrer, e ele fala: eu não sei se eu vou estar vivo no próximo ano, né? Mas me atendei. E ele fala coisas como: devolvei os bens que vos foram confiados aos seus legítimos donos. Então, quem recebeu alguma coisa deveria ter honestidade, não ferir ninguém, porque assim ninguém vos ferirá. Então tem essa parte pacifista no discurso dele. Lembre-se de que verdadeiramente vós vos encontrareis com o vosso Senhor e que ele ajustará as contas. Então ele fala também do juízo divino. Ele fala: tomem cuidado com isso, né? Ele fala: Deus proibiu a usura, está se referindo aos juros, né? Portanto,
obrigações decorrentes de juros devem ser postas de lado. Que coisa interessante, né? De ser colocado assim diretamente no discurso dele, né? Eu gosto muito quando ele fala: cuidado com Satanás, para a segurança da vossa religião, tá bem? Uma palavra espiritual, né? Ele fala assim: ó gentes, é verdade que vós tendes certos direitos em relação às vossas mulheres, mas elas também têm direitos sobre vós. Que palavra legal, né? É claro que ele acrescenta: se elas forem fiéis, então a elas pertence o direito de serem alimentadas e vestidas com bondade, né? Podia esticar um pouquinho isso, né? Alimentadas e vestidas com bondade. Mas é a declaração dele. E a partir daí a discussão é dos islâmicos mesmo, né? Do próprio povo, onde o islamismo é instaurado, né? O que fazer com essas palavras, né? Porque ele fala para tratar bem as mulheres, para serem gentis com elas. Elas são parceiras e auxiliares comprometidas, né? Então é muito interessante. Mas ele também diz bem assim para os homens: é vosso direito que elas não façam amizade com quem não aproveis. Interessante, né? E que elas jamais sejam impuras. É nessa passagem aqui do discurso que ele fala isso. Então, ele também diz sobre o que eles deviam fazer, né? As 5 preces diárias, o jejum no mês do Ramadã, distribuição de bens, as coisas todas que pertencem à própria religião, está tudo nesse discurso, né? E ele lembrai-vos que um dia vós estareis diante de Deus e responderei pelos vossos atos. Eu acho que é uma exortação para todos nós, né? Um dia todos estaremos perante Deus e responderemos sobre os nossos atos. Isso está na Bíblia também, né? E é assim que o Islã é apresentado, e é bem interessante saber sobre a vida de Muhammad, sobre seus casamentos, sobre o resultado de Aisha, né? A divisão que existe hoje, né? De quem deve liderar, né? Sobre o Islã, se é sunita ou xiita, e ver as curiosidades que redundaram daí. Bem, como eu disse, a nossa porta é porta de diálogo, né? É claro que é diálogo a partir de onde nós estamos, do nosso lugar, da nossa cultura, em relação à outra. Mas o diálogo tem que ser aberto. E como que se abre? A partir do outro. Se eu não for ao outro, não existe diálogo. E se eu não compreender ele a partir da realidade dele, o diálogo está interrompido, né? Então, eu deixo para vocês essas questões, né? E vamos falar sobre o judaísmo. É o nosso próximo tema. Nós estamos quase terminando essa sequência.